escolhemos para o segundo semestre desse ano a reforma tributária como uma das prioridades nossas, e aí eu já entro no tema específico, né? Escolhemos porque nós estamos num momento, numa conjuntura bastante difícil, né? Todos vocês, obviamente, não só sabem como estão sentindo na pele e na carne os desafios aí da nossa pandemia, da crise econômica, da crise socioeconômica, né? E também estão acompanhando as crises, né, que se sucedem na agenda socioambiental, na agenda de meio ambiente. Tá? Então, a gente avalia, né, que existe, sim, uma oportunidade para uma retomada do crescimento, do desenvolvimento econômico a partir de uma agenda da economia verde, da economia circular, da economia sustentável, né, do desenvolvimento sustentável, mas esse debate da reforma tributária é estratégico para isso, né? Alguns estudos, e depois a gente pode compartilhar com todos vocês, registrem isso. Eu já peço ao Matheus que me ajude nisso, o Matheus é assessor do IDS. A gente depois mandar para vocês uma série de estudos que nós levantamos sobre esse assunto da reforma tributária sustentável, né? Nós estamos montando um diretóriozinho com estudos científicos, técnicos, né? E alguns estudos mostram, por exemplo, como o estudo do INESC, publicado em 2019, que nos últimos 30 anos foi mais de R$1 trilhão de subsídios de incentivos tributários para queima de combustíveis fósseis. Estudo do Instituto Escolhas demonstrou que nos últimos 10 anos foram mais de 125 bilhões de reais de incentivos tributários, isenções, subsídios para a pecuária brasileira, e a gente sabe que, apesar de termos também atividades de pecuária e agropecuária sustentáveis, boa parte do desmatamento na Amazônia hoje está ligado diretamente à atividade da pecuária, além da madeireira, né? Portanto, assim, são dezenas de bilhões, centenas de bilhões de reais nos últimos anos que foram subsidiando a atividade que a gente vem chamando aí da economia tradicional ou da velha economia. E se a gente quer migrar para uma economia mais não só próspera economicamente, mas sustentável também, é preciso que a política tributária encare, que a política tributária seja mais um elemento indutor, mais um instrumento indutor desse tão sonhado desenvolvimento sustentável que a gente fala tanto desde a Eco 92 e mais recentemente agora com o Acordo de Paris, etc., muito mais, né? Vocês também estão acompanhando, se não pela mídia, inclusive nos debates no próprio Congresso Nacional, que cada vez mais esse tema vem chamando a atenção também do empresariado e dos investidores internacionais, né? Cartas de grandes investidores demonstrando interesse nessa agenda, pedindo para o Brasil, inclusive, reforçar a sua política ambiental, enfrentar as questões do desmatamento e queimada na Amazônia. Agora, no Pantanal, vocês estão assistindo também, é uma situação bastante crítica, ou seja, a governança ambiental está na vitrine, né? E também empresários brasileiros recentemente tiveram aí pedindo uma audiência e tiveram, como o presidente Rodrigo Maia, pleiteando uma agenda de convergência ambiental, ou seja, cada vez mais esse assunto está sendo um assunto do mainstream da política, do mainstream da nossa economia. Existe todo um contexto de discussão da reforma tributária, mais político, né? Mais amplo também, que envolve uma série de outros desafios relevantes, como, por exemplo, o combate às desigualdades, né, e à inequidade fiscal, à injustiça fiscal, fruto de um sistema tributário que pode ser considerado perverso, porque além de complexo, pesado, custoso, sobretudo para as micro, pequenas empresas, né, mas ele também é considerado não, ele é realmente regressivo, ou seja, um sistema que cobra mais dos mais pobres, proporcionalmente. Esse é um grande desafio, obviamente, que está sendo colocado em debate nessa reforma. Também a questão da complexidade, obviamente, do sistema tributário. Eu comecei minha carreira, sou advogado, trabalho há 25 anos como advogado na área ambiental, mas nos meus primeiros 2 anos, finalizando a faculdade de Direito, trabalhei na agenda tributária e me lembro assim das dezenas de teses tributárias para contestar pagamento de tributo, alíquota, princípios da anterioridade, da anuidade, uma série de diferenciação tributária, né? Cobranças bis in idem, cobrança em cima de cobrança, ou seja, um sistema realmente que se tornou muito complexo e, portanto, a simplificação tributária é um outro desafio dessa reforma.
Um terceiro desafio é, obviamente, fazer toda essa discussão, toda essa reforma, essa reestruturação, sem aumentar a carga tributária, né? A carga tributária brasileira, aí, o dado exato varia dependendo da fonte, mas é de 34% a 37%, já vi números até maiores, né? Considerado para a condição hoje do Brasil uma carga tributária relativamente elevada. E um quarto desafio, que é todo esse debate do pacto federativo, porque a reforma tributária ela fala, obviamente, de quem paga, quanto paga e por que paga tributo, ou seja, base de cálculo, quais são as alíquotas, quais são a diferenciação entre quem paga mais, quem paga menos. Tem todo um debate sobre o lado do pagamento do tributo, mas tem o lado também da repartição desse recurso. Como é que se compartilha o resultado dessa arrecadação? Qual é a participação da União? Qual é a participação dos estados? Qual é a participação dos municípios? Né? Se o recurso é vinculado, não é? Se é orçamento geral, se não é? Se é unificada a arrecadação, se não é? Tem uma série de debates também que estão acontecendo. Mas, aí eu começo a entrar especificamente no objeto da nossa conversa de hoje, pouco se fala a respeito do papel dessa política tributária, do papel dos tributos, do papel dos incentivos, do papel da tributação, né, na condução, na qualificação do nosso desenvolvimento, da nossa economia. Então, o que nós estamos propondo, esse conjunto de organizações socioambientais, que vem debatendo já há alguns meses esse assunto, o que nós estamos propondo é que a sustentabilidade, né, socioambiental, climática, ela seja também um elemento importante nesse debate, que não seja simplesmente uma cereja do bolo, ou um elemento periférico, ou de propostas pontuais ou genéricas que pouco têm impacto ou efeito efetivo na realidade. Então, eu quero compartilhar com vocês, eu vou abrir aqui uma tela de vocês e nos colocar à disposição para esclarecimento. Também, se tiver mais amigos aqui das organizações proponentes das nossas propostas, por favor, se apresentem. Aqui, ó, quero compartilhar aqui nós estamos com os nomes e a logo das organizações que estão construindo, apoiando, promovendo esse debate. O Instituto Acatu, que trabalha com consumo consciente, o CDP, que é uma instituição que trabalha com projetos ligados à questão de carbono, o Centro Brasil no Clima, que é uma organização ligada ao nosso amigo, ex-deputado, uma grande liderança nessa agenda climática, o Alfredo Sirquis, que infelizmente sofreu um acidente há pouco mais de um mês, 2 meses atrás. O CBC é uma instituição importante, o Alfredo conduziu por anos o Fórum Brasileiro de Mudança Climática, foi um deputado muito atuante nessa agenda, quando teve o seu mandato pelo Partido Verde. O ICS, Instituto Clima e Sociedade, o Instituto Democracia e Sustentabilidade, para quem eu trabalho, o Instituto Escolhas, uma organização criada recentemente com foco específico no desenvolvimento de estudos técnicos e estudos econômicos sobre o impacto de políticas públicas econômicas na sustentabilidade. Inclusive, tem o Bernardo Api como um membro fundador do Instituto Escolhas. O Instituto Ethos, de Responsabilidade Socioambiental, que é um instituto formado por empresas, grandes empresas brasileiras, que têm cada vez mais debatido e assumido a pauta da sustentabilidade nas suas políticas internas. O ISPN, Instituto Sociedade, População e Natureza, é um trabalho muito forte com populações tradicionais, sobretudo no bioma cerrado. O Observatório do Clima, que é uma rede composta por mais de 60 organizações da sociedade civil, com foco, obviamente, na agenda de clima e dos compromissos brasileiros na implementação da agenda de clima. A RAPS, que é uma rede formada, inclusive, por parlamentares, que tem membros não só parlamentares, mas lideranças cívicas e lideranças políticas, inclusive governadores, senadores, deputados federais, deputados estaduais, vereadores, prefeitos. Né? Hoje, 39 parlamentares federais assinaram a carta de compromisso com essa rede, que é uma rede de ação política pela sustentabilidade. A rede de advocacy colaborativo, que eu já falei um pouco dela na abertura dessa conversa, e o WWF Brasil, mas há outras organizações que estão aderindo, o GT Infra, que é uma rede também formada por mais de 50 organizações que atuam
no debate da infraestrutura verde, infraestrutura sustentável, não só, mas sobretudo na Amazônia. Ou seja, estou fazendo questão aqui de mostrar para vocês que essa é uma construção coletiva, colaborativa, de um conjunto de organizações importantes do cenário socioambiental brasileiro. Falei das organizações que integram essa proposta, falei dos princípios que estão, né, hoje como prioritários no debate da reforma, esse objetivo fundamental nosso de levar esse debate para dentro da construção da reforma tributária. Inclusive, temos mantido diálogo, eu não sei se tem aqui alguém hoje ligado ao relator da reforma tributária, deputado Aguinaldo Ribeiro, acompanhou a chefe de gabinete dele e a consultoria legislativa que está assessorando o relator nesse debate, acompanhou algumas das 10 reuniões que nós realizamos para chegar na construção dessa proposta, entre julho e agosto. Já fizemos alguns debates, os amigos aqui da CONTAG, a gente já teve a oportunidade de levar esse debate lá, e várias conferências, hoje todas elas virtuais, né? O que nós estamos propondo, então? Um conjunto que nós estamos chamando de 9 propostas por uma reforma tributária sustentável. Esse é o site onde vocês vão poder depois acessar o documento completo, a síntese das 9 propostas. Tem um mote da campanha, que é esse primeiro documento aqui. Traz alguns números, por exemplo, estudos recentes do WRI, World Research Institute, do Brasil, demonstrando que é possível incrementar em até 2,8 trilhões de reais nos próximos 10 anos no PIB brasileiro com economia verde, gerando, inclusive, a possibilidade de mais 2 milhões de empregos ligados a essa chamada economia verde sustentável. Então, nesse mote aqui tem uma série de dados que justificam um pouco essa nossa proposta. Aliás, vocês devem ter acompanhado também, há pouco mais de um mês, se não me engano foram 19, não tenho o número exato, mas ex-ministros da Fazenda e presidentes do Banco Central assinaram uma carta falando da relevância da agenda da mudança climática para as políticas econômicas e fiscais e também tributárias. E depois a gente entra aqui nessa síntese das 9 propostas. Eu vou falar de algumas. Eu não sei se o Raul já entrou aqui, ou a Sueli, mas também a gente tem outras pessoas que eventualmente podem complementar essa explicação. Eu vou fazer uma explicação bem objetiva e direta para a gente ter um tempo para interagir com vocês, né? Então, como eu disse, a ideia não é simplesmente gerar propostas periféricas ou propostas genéricas, mas é um conjunto de propostas que, na sua integridade e em sinergia, podem contribuir para que a política tributária seja também um indutor de sustentabilidade e de redução das emissões no Brasil, né? Uma primeira proposta, que está aqui como garantir princípios socioambientais no regime tributário, é a inserção no artigo que trata dos princípios da ordem tributária de 3 princípios importantes da agenda da sustentabilidade, que o princípio da prevenção, o princípio do poluidor pagador, é um princípio clássico tradicional do direito ambiental, né? Não quer dizer que quem paga tem direito de poluir, mas quer dizer que todos aqueles que estão atuando dentro da legalidade, né, é possível fazer um tratamento diferenciado entre quem polui mais e quem polui menos, e esse é o princípio específico, o terceiro princípio que a gente está introduzindo na proposta, que é exatamente fortalecer o que já está no artigo 170 da Constituição, que fala da ordem econômica e financeira, que é mais do que a possibilidade, até o poder-dever do Estado de dar tratamento diferenciado aos processos e produtos a partir do seu potencial e da sua efetividade na sustentabilidade ou potencial poluidor, né? Esse é um primeiro elemento da proposta. Aqui a segunda proposta, não necessariamente ela precisa ser lida nessa ordem, tá? Não tem uma ordem cronológica, tá? Tem ordem por número de artigos, né? Mas essa segunda proposta que está aqui, que a gente chamou de IBS ecológico, cujo propósito é melhorar a governança climática e socioambiental local, essa proposta diz respeito à repartição do que virá a ser, caso a PEC 45 ou a 110 sejam aprovadas. A nossa proposta
ela inclusive dialoga com emendas que foram feitas aí dentro do prazo, ano passado, a emenda 171, do senador Randolph e da deputada Joênia Wapichana. Ela fala da distribuição de de uma parte do bolo arrecadado pelo IBS a ser distribuído entre os municípios de acordo com critérios e indicadores de governança e de sustentabilidade climática e ambiental. Hoje isso acontece com o ICMS ecológico, muitos de vocês conhecem essa figura, ou seja, o ICMS como um tributo estadual, um percentual do que é arrecadado nos estados, ele forma um bolo, ele forma um fundo, né, de recursos que é distribuído entre os municípios de acordo com critérios ambientais, como, por exemplo, unidades de conservação, terras indígenas, saneamento básico, gestão de resíduos e indicadores de clima, indicadores climáticos. Então, a ideia é que, inclusive porque o ICMS será um dos impostos a serem fundidos, né, unificados na figura desse IBS, a ideia é que essa lógica também migre para o ICMS, para o IBS ecológico. A nossa proposta é que dentro da transição de 10 anos, esse percentual do bolo comece com 0,5% e a cada 2 anos fiscais aumente 0,5%, ao passo em que em 10 anos de transição do IBS ecológico, a gente chegue até 2,5% de tudo que é arrecadado pelo IBS possa ser distribuído aos municípios de acordo com esses indicadores de governança climática e ambiental. Isso significa começar com algo em torno de 4 bilhões no primeiro ano, aumentando, como eu falei, 0,5% ao ano, podendo chegar até 20 bilhões de reais distribuídos aos municípios no 10º ano. Isso pode ser considerado, muito provavelmente, o maior programa de fortalecimento da governança climática local do planeta. A terceira proposta, fomentar o desenvolvimento regional sustentável a partir de um fundo, né? A gente sabe que essa proposta ela tende a promover algum tipo de alteração, né, na proporção da distribuição dos recursos arrecadados por esse novo tributo entre estados e municípios, podendo inclusive causar alguma diferença, ganhos e perdas, e portanto a ideia é que se tenha um fundo para compensar eventuais perdas, sobretudo nas regiões mais carentes. Então a ideia é de um fundo de desenvolvimento regional. E nós colocamos aí a palavrinha sustentável, não como um mero greenwash ou selo verde, mas para que de fato uma parte desse fundo invista em projetos de desenvolvimento econômico sustentável. Inclusive a gente está até conversando sobre a possibilidade de, na regulamentação disso, discutir um CNAE verde, né, um Cadastro Nacional de Atividades Econômicas consideradas atividades verdes. Já tem exemplos disso, a Europa está desenvolvendo isso, a Organização Internacional do Trabalho, a OIT, já tem termos de referência para fazer esse tipo de classificação, e a gente poderia, portanto, ter um fundo, né, que investisse ou que invista em desenvolvimento econômico sustentável, inclusive tendo também como beneficiários povos indígenas, populações tradicionais, agricultura familiar, nas regiões mais carentes como a Amazônia e o semiárido, né, e algumas regiões do Nordeste e do Cerrado brasileiro. Então, essa é uma terceira proposta. A quarta proposta diz respeito ao imposto territorial rural. E a gente sabe que esse é um tema um pouco mais polêmico, porque dialoga diretamente com o interesse de uma bancada muito forte no Congresso Nacional, que é a bancada agropecuária, mas a gente acha que o ITR hoje é um imposto que ele não está cumprindo nenhum dos seus papéis, né? Ele é um imposto híbrido. Por que ele é um imposto híbrido? Porque ele tem uma função não arrecadatória, né? Uma função de induzir comportamento, no caso das propriedades rurais, comportamento, né, ligado à questão da produtividade, do uso adequado do solo rural, da sustentabilidade ambiental, do cumprimento dos princípios e critérios socioambientais. Esse é o caráter não arrecadatório do ITR, mas ele tem também uma função arrecadatória, e hoje o que é arrecadado pelo ITR é muito insignificante, perto do potencial de arrecadação dele. Ele tem uma série
de problemas e deficiências, e a nossa proposta aqui, ela procura dialogar com esses desafios, né? Hoje, por exemplo, o ITR ele é cobrado, a base de cálculo do ITR é uma declaração do valor da terra nua, e isso é um ato meramente declaratório. Muitas vezes o proprietário declara um valor muito abaixo do valor efetivo de mercado, isso significa uma tributação pífia, irrelevante. E a ideia é que esse imposto ele possa ser mais um imposto importante, inclusive para a arrecadação no município, né? A prefeitura está mais próxima, está ali no chão, conhece os produtores rurais, né? A realidade local, rural, e pode dialogar muito melhor com a implementação desse imposto, né? E aí a ideia é separar o ITR, na verdade, em dois tributos. Um tributo que permaneça como tal, que é o ITR mesmo, mais qualificado, mais bem estruturado, inclusive juridicamente, com esse foco de arrecadação no município, e a ideia de uma contribuição. Esse imposto teria, sim, o caráter de arrecadação, né? E o objetivo não arrecadatório, o objetivo de indução do comportamento do uso do solo seria levado para uma CID, chamada CID Uso do Solo, Contribuição de Uso do Solo, cuja o objetivo dela é ela arrecadar zero. O dia que essa CID arrecadar zero é porque a grande maioria dos contribuintes está minimamente cumprindo os parâmetros legais. Ou seja, quem estiver se adequando em relação ao Código Florestal, por exemplo, né, tende a praticamente pagar zero de contribuição. A quinta proposta, ela na verdade se desdobra em 3 alternativas ou opções, né? Quais são essas opções? Ela diz respeito a um tributo que já existe hoje, que é a contribuição incidente no domínio econômico, a CID combustíveis, né? Essa CID, ela existe já há alguns anos, algum período dos últimos 20 anos ela deixou de ser cobrada, a taxa, né, o valor dessa CID mudou também de acordo com os anos. A ideia que a gente está propondo é que ela seja transformada numa CID combustíveis, né, ou seja, numa CID combustíveis cuja questão do carbono seja o objetivo de taxação. Uma CID carbono associada à queima de combustíveis fósseis e à arrecadação dessa CID, que variou nos últimos 15 anos na ordem de 7 a 8 bilhões de reais por ano, que uma parte dessa arrecadação seja investida no investimento de infraestrutura verde, infraestrutura de baixas emissões de carbono, mas também no desenvolvimento tecnológico de novas fontes de recursos, fontes de energia e projetos de desenvolvimento sustentável, né? Agora, ela tem 3 possibilidades, ou uma CID carbono incidente sobre os combustíveis, que eu diria que é a proposta mais conservadora, mais tímida, né? Que é uma mera transformação da CID atual, combustível, numa CID carbono, ou a substituição dessa CID combustível por uma CID carbono, que seja aplicada não só sobre combustíveis, mas sobre outras fontes importantes emissoras de gases de efeito estufa, né? Portanto, não só combustível, uma proposta um pouco mais ousada e abrangente, ou uma terceira ainda mais ousada, ainda mais abrangente, que seria uma CID ambiental, que incorpora não só a externalidade relativa às emissões de carbono, mas também sobre outras externalidades ambientais, como, por exemplo, a poluição atmosférica não relacionada à emissão de carbono. Hoje, são centenas de milhares de mortes no Brasil associados a problemas respiratórios relacionados a poluentes atmosféricos, sobretudo nas grandes metrópoles. Então, essa é uma externalidade que tem um custo para o Sistema Único de Saúde muito elevado, né? A questão, por exemplo, também dos agrotóxicos, né? São dezenas de bilhões de reais de incentivos dados hoje para a produção de alguns produtos ligados a alguns agrotóxicos. Então, seria uma CID mais ampla, ou seja, são opções. Nós não estamos propondo 3, nós estamos propondo para o debate 3 opções, e aí, obviamente, que o legislador, os parlamentares vão fazer o debate político da relevância, do cabimento, da pertinência de cada um desses tributos. Lembrando que a gente não quer
Isso é muito importante. Nós estamos trabalhando dentro daqueles princípios que foram apresentados. Simplificação tributária, não elevação da carga tributária. Aí você pode pensar, bom, André, mas você está propondo um novo tributo, você está propondo aumentar um tributo que já existe e, naturalmente, a consequência prática vai ser o aumento da carga tributária. Sim, a pergunta é pertinente. Entretanto, o que nós estamos propondo é que aquilo que aumentar de carga tributária ou de arrecadação com tributos ambientais, que o correspondente a esse aumento, ou seja, a proporção desse aumento, possa significar a redução de alíquota do novo tributo criado, que é o IBS. Portanto, dentro também de um outro princípio, que é a neutralidade tributária. Aumentou um tributo, reduz outro. E quem é que está pagando essa diferença? As atividades mais poluentes. E, portanto, dentro do princípio maior que a gente colocou lá no início, que é o princípio de dar o tratamento diferenciado, o princípio do poluidor pagador, o princípio da prevenção e o princípio do tratamento diferenciado aos processos e produtos de acordo com o seu potencial poluidor. A sexta proposta é prever a possibilidade, na figura do imposto seletivo ambiental, né? Hoje a gente tem impostos seletivos, como, por exemplo, o imposto ou a alíquota adicional, um imposto mais elevado de IPI, por exemplo, sobre a produção de bebida alcoólica ou cigarro, por exemplo, né? Então, a ideia é que a externalidade, não só a externalidade relacionada à saúde pública, como é o caso desses dois setores da economia, mas também externalidades ambientais possam ser consideradas em impostos seletivos específicos, ou seja, o critério de seletividade, que é um princípio do direito tributário, da política tributária, ou seja, você identificar produtos essenciais, né, e selecionar esses produtos e aplicar alíquotas ou impostos diferenciados em função dessa seletividade, que a seletividade ambiental também entre no sistema tributário brasileiro. E aí você também pode perguntar, e essa pergunta é pertinente, tá, mas se eu já tenho uma CID ambiental, que é a proposta 5, por que eu vou criar um imposto seletivo ambiental se eu não estou aí incorrendo na tal da bitributação, né? E, portanto, inclusive ainda aumentando mais a carga tributária? Mais uma vez, o que nós estamos oferecendo aqui também são opções de instrumentos que podem ser manejados, né? O legislador pode decidir criar, simplesmente transformar a CID combustível numa CID carbono e, portanto, vai se aplicar a cobrança desse tributo especificamente sobre as emissões de carbono de combustíveis fósseis. Ponto. Então, aí cabe, eventualmente, um imposto seletivo ambiental que seja sobre ou as emissões de carbono ou externalidades ambientais de outros setores da economia, né? Como eu citei aqui, por exemplo, a poluição atmosférica, que não a relacionada a gases de efeito estufa. Então, é possível você ter mais de um instrumento tributário, manejar instrumentos de tributação ambiental para uma política focada, seja na redução das emissões, seja na melhoria da qualidade ambiental, do ar, do solo, da água, né? Então, essa a nossa sexta proposta, é a criação desse imposto seletivo. A gente está ouvindo, por exemplo, um debate, o próprio economista Bernard Api, eu já ouvi ele dizendo isso, inclusive em entrevistas públicas, de que existe a possibilidade, sim, da criação de um imposto seletivo, de um imposto ambiental sobre carbono, e que teria, inclusive, o potencial de arrecadação anual da ordem de 50 bilhões de reais, né? E que o que for arrecadado por esse imposto pode ser compensado com a redução da alíquota do IBS, do Imposto sobre Bens e Serviços, que é o imposto que estaria sendo criado pela proposta da PEC 45. Então, de novo, estou reforçando esse caráter do manejo desses tributos dentro do princípio da neutralidade e do não aumento da carga tributária, né? Isso é muito importante, ficar muito claro. A proposta de número 7, assim como a proposta da PEC 45 prevê a hipótese de devolução de tributos pagos por camadas mais pobres da população, usando os cadastros e as ferramentas das políticas sociais hoje existentes, né? A gente está propondo também que determinadas atividades econômicas, consideradas naquele cadastro que a gente falou que teria que ser regulamentado, o Cadastro Nacional de Atividades Econômicas Verdes, que determinadas empresas ou setores dessa economia verde pudessem também ter devolução
de imposto pago, desse imposto novo do IBS, né, ter uma parte desse imposto devolvido. Isso seria um incentivo a mais para dar competitividade a essas atividades econômicas verdes que são novas, que estão crescendo e que ainda carecem de algum tipo de impulsionamento a partir de políticas públicas. A oitava proposta, eu já caminho aqui para o final, tem mais duas só, é uma coisa que parece óbvia, né? Quando a gente fala de injustiça fiscal, quando a gente fala de regressividade tributária, a mesma coisa se aplica em relação à questão da insustentabilidade da nossa economia, né? É certo que há 20 anos atrás muito menos se falava a respeito de clima, meio ambiente e sustentabilidade, biodiversidade, né? E, portanto, durante muitos anos e décadas foram bilhões, se não centenas de bilhões e até mais de 1 trilhão de recursos públicos que foram investidos em uma série de setores tradicionais da economia, né? A gente sabe que, por exemplo, o próprio setor da mineração, né, é fundamental, por exemplo, para a economia de alguns estados como Minas Gerais e Pará, né, gozam de uma série de incentivos tributários e são altamente intensivos, tanto em uso de energia, em emissões e até mesmo em uso do solo, eventualmente contaminação, etc. Então, o que nós estamos propondo é uma regra geral, que obviamente nós podemos debater exceções a ela, mas é inverter o que acontece hoje. Hoje a regra é concessão de incentivos para uma série de setores da economia. A oitava proposta é a vedação na Constituição da concessão de benefícios tributários a atividades intensamente poluentes. O que são essas atividades? Quais seriam as possibilidades de exceção a essa regra? Isso se debate numa lei complementar que regulamenta a regra e o princípio. Mas a regra é essa: parar. Se o IBS hoje, se a proposta principal da PEC 45, por exemplo, propõe hoje eliminar todos os subsídios, o que nós estamos propondo é isso: eliminação de subsídios nas atividades poluentes. E, por fim, a nona proposta, que dialoga diretamente com essa da eliminação dos subsídios, existe uma forte tendência na proposta em curso, sobretudo na PEC 45, menos na 110, de eliminação total dos subsídios relacionados aos impostos que serão agregados ou fundidos, que é o IPI, o COFINS, o PIS, o ICMS e o ISS, né? Eliminação geral desses incentivos. O que nós estamos propondo, dentro do princípio falado lá na frente, do tratamento diferenciado, tratamento tributário diferenciado aos processos e produtos de acordo com o seu potencial poluidor, dentro desse princípio, que essa eliminação do geral de subsídios, ela se dê num ritmo e numa intensidade diferenciados quando a gente estiver tratando de subsídios existentes a atividades sustentáveis. Por exemplo, há não muito tempo, a energia solar fotovoltaica começou a gozar de algum incentivo na importação ou na industrialização de determinados componentes desse setor, dessa atividade que é a geração de energia fotovoltaica. São incentivos recentes. Não nos parece justo, dentro desse princípio do tratamento diferenciado, que se elimine todos os subsídios simultaneamente. Quer dizer, é possível, dentro de um prazo de 10 anos, você eliminar de forma mais rápida, né, uma transição mais acentuada na eliminação dos subsídios voltados para atividades poluentes e uma eliminação gradual, mais suave, menos intensiva, nos 10 anos, né, para as atividades consideradas sustentáveis. Isso significa, na prática, colocar aquele princípio do tratamento diferenciado das atividades, de acordo com o seu potencial poluidor, colocar em prática esse princípio. Para nós foi uma alegria, uma honra, uma responsabilidade grande estar fazendo esse debate com vocês. Nos colocamos totalmente à disposição. Muito grato a todos e todas. Um abraço.